Todos nós queremos viver relações mais gostosas, mais leves, mais tranquilas. Bom, apesar disso, ir por caminhos talvez um pouco mais protocolares, caminhos um pouco mais rígidos, como dicas abstratas ou formas muito moldadas de dizer por onde ir ou por onde não ir, pode nos atrapalhar e ter resultados não só rasos, mas também muito temporários. Por isso, formas realmente de construir relações tranquilas, leves, são formas sempre profundas, porque nascem de um lugar interior, uma construção interior e partilhada, não estamos sozinhos em relações, e então um desenvolvimento maior de dentro, profundamente dentro, até a nossa atuação e os nossos sentimentos à flor da pele. Por isso que hoje o nosso diálogo aqui é sobre 5 formas para tornar relações mais leves. E antecipei, de forma profunda, de forma realmente intensa, mas que realmente tem os resultados que queremos encontrar. Bom, para isso nós vamos passar por estes tópicos aqui e ao longo do nosso vídeo nós vamos falar profundamente de cada um deles. Vamos lá. O primeiro, a descoberta da divisa entre o eu e o outro. Depois, os diálogos com objetivo e honestidade. Terceiro, a capacidade de saber o que não é sobre o outro. Depois, o tempo de qualidade e a distância saudável. E por último, o elo de parceria e não de recalque. Olha só, quantas coisas temos a dialogar e vamos a isso. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. É um imenso prazer te ter por aqui. Se você sempre me acompanha, esse pedido acaba sendo repetitivo para você, mas peço a reafirmação e a licença para também chegar naqueles que são novos, que é se inscrever aqui no canal, mas curtir esse vídeo, isso é para todos. É a forma que vocês sempre melhor nos apoiam. E dizer que aqui na descrição tem os links onde você encontra minhas redes sociais com outros formatos de reflexão e também pode conhecer os meus livros. Vamos lá às nossas formas e eu quero que você preste atenção, te peço essa atenção em todas elas, porque aqui eu não equilibrei de 1 a 5 para dizer qual é mais importante ou não. Todas são interconectadas e absolutamente sistemáticas para que tenhamos uma leveza bastante intensa e profunda. Bom, vamos lá. A descoberta da divisa entre o eu e o outro. Isso é uma das coisas mais invisibilizadas às vezes na relação, porque quando falamos de relação, o romantismo inclusive pensa numa certa integração que é tão misturada, que de fato há integrações, mas coloca às vezes de uma maneira tão misturada que nós perdemos totalmente essa palavra. Ela é rara nas relações, divisa, fronteira, em algum grau até limite. Bom, descobrir a divisa, e é uma divisa móvel, é uma divisa que vai dos momentos, que se transfere à medida de que momento cada um está, mas que a relação está. Ela, sem dúvida, é entender exatamente onde nós mantemos o ponto saudável de convívio e também de não convívio. No seguinte sentido, das individualidades, no sentido dos equilíbrios. É muito difícil entendermos o limite do outro sem entendermos qual é o nosso. Porque estamos o tempo todo projetando, achando que aquilo que é do outro é nosso, achando que aquilo que não tem nada a ver com a gente também pertence a gente. É de uma insegurança que às vezes só diz sobre o modo do outro ser, se organizar, se apresentar pela vida, e cabe a nós às vezes estarmos de fora, às vezes estarmos mais próximos, às vezes estarmos misturados, mas tem misturas e divisas aí importantes. Acho que não há maneira maior e mais sofisticada de entender suas próprias fronteiras senão pela terapia, porque é o lugar que a gente tem um olhar ausente de culpa, um lugar neutro do terapeuta, onde nós não sentimos egoístas por darmos limite e nem nos afogamos diante do outro, como atender a necessidade que nos pedem. E assim também, se o outro participa de um desenvolvimento de si próprio, o outro também nos ajuda a encontrar as divisas. Não quer dizer que são divisas ao ponto de conseguirmos colocar em um papel, a desenharmos no mapa por onde é um, por onde é outro. Acho que isso é impossível. Mas é um feeling que vai se estabelecendo dia a dia, relação após relação, momento após momento, que nós vamos compreendendo que, opa, aqui é o meu espaço, ali é o espaço do outro, hoje eu posso avançar aqui, aqui não. É aquela hora que a gente vai falar, mas acaba não falando, ou pensa em não falar e acaba falando. Se bem pensado nesse lugar, e não é um raciocínio imenso do dia, é um lugar que você vai colocando, internalizando, você vai aprendendo com muita naturalidade e organicidade a saber quais os espaços frequentar, como estar.
né? Não é uma perfeição de forma nenhuma, mas é entender, então, acima de tudo, que existe divisa, existem fronteiras, existe um lugar que é só meu, existe um lugar que é só do outro, existe um lugar que é do outro e que eu vou, mas com certa licença, e alguns eu vou com muita vontade, essas portas são abertas e vice-versa. Sendo assim, ter essa ideia em mente, ter essa atenção já é plenamente desenvolvedor para o futuro que vem pela frente. Os diálogos com objetivo e honestidade. Bom, todo mundo quer ser objetivo, em geral todo mundo quer ser honesto naquilo que está expressando. Mas veja, às vezes não prestamos atenção de que não estamos fazendo isso. Por quê? Quando falamos do objetivo, é porque se nós estamos discutindo um tema, um porquê, uma situação, precisamos tomar cuidado se não estamos, justamente como eu disse anteriormente, projetando coisas nossas, e só a autoconsciência vai trazer isso. Se não estamos colocando inseguranças, coisas que nem são sobre esse assunto e nem sobre o outro, mas que nos pertencem, e acaba fazendo uma certa mistura. Por ser uma relação de parceria, é claro que o outro também está na disponibilidade de acolher as minhas confusões. Não dá para chegar pronto. Mas quanto mais eu tiver a clarificação para mim mesmo das minhas confusões, melhor eu organizo essas conversas, melhor eu organizo o desenvolvimento dos nossos diálogos, né? Então, um diálogo com objetivo, eu sei do que estamos falando. Se ainda não sei, vamos falar justamente sobre o que estamos falando. Peraí, eu não entendi muito bem qual é o ponto. Vamos lá, e sem ironias? Aí que já começa a entrar a parte da honestidade. Sem ironias, sem provocações. Se parecer irônico, diga, olha, não é irônico, eu realmente preciso entender isso, preciso perguntar isso. É complicado e às vezes o outro não está nessa mesma vibe. E aí como que a gente segue, né? Talvez é melhor dar... Peraí, vamos pensar melhor, ó, você está sendo irônico. Nós temos que, de alguma forma, tentarmos colocar tanta verdade na situação ao ponto de nós não nos sentirmos presos a um orgulho para dizer eu não entendi, ou eu posso estar errado, ou eu não estou de fato entendendo o que você quer dizer, não é irônico. Eu preciso que você fale isso de uma outra forma, porque da forma que você está falando eu não estou entendendo. Veja, a necessidade de sermos francos, de sermos transparentes, por mais que isso abra mão de alguns orgulhos nossos. E aí é um desenvolvimento da vida, onde nós vamos tendo orgulho, na verdade, por sermos transparentes, diretos e francos, e não mais por termos razão, por entendermos tudo, por mostrarmos uma sofisticação artificial. Não, eu estou sendo orgulhoso no bom sentido, no sentido de me sentir bem, porque eu estou aqui propondo um diálogo honesto, parceiro, transparente, que eu quero que a gente chegue a algum lugar, que eu quero que a gente melhore. Então os diálogos, sempre com objetivos e honestidade, são absolutamente transformadores e impulsionadores de boas relações, porque elas se desenvolvem muito a partir disso. Aqui, um elemento que eu preciso dar destaque, e falamos de forma geral nesses tópicos anteriores, a capacidade de saber o que não é sobre o outro. Isso é tão importante, mas tão importante, porque nós somos essa bagagem inteira. E por mais que mentalmente possamos selecionar aqui estou falando com a minha namorada, aqui estou falando com o meu parceiro, um amigo, um familiar, eu tenho minhas caixinhas que têm conteúdos que pertencem àquela pessoa e àquela conversa. Ainda assim, temos muitas camadas inconscientes. Sem dúvida nenhuma, transbordamos para uma relação nossas carências mais infantis, nossos traumas mais da infância, nossas ausências ou presenças de pais e mães, de cuidadores, está tudo ali. Sendo assim, fazer uma asepsia total nem é o nosso objetivo, seria desumano, seria ignorar a potência inclusive de uma psique, que também faz grandes coisas com essas misturas. Mas veja, é muito importante que nós tenhamos cada vez mais conhecimento do que sou eu, sobre o que eu me dou, sobre o que me machuca, sobre o que me assusta, sobre o que me inspira, sobre o que me encanta, para que diante do outro eu tenha mais capacidade de colocar as peças que realmente temos a moldar juntos. Porque algumas peças talvez eu tenha que mudar individualmente, tenha que mudar com outros personagens, tenha que colocar em outros lugares. Então, quando falamos dessa capacidade de saber o que não pertence ao outro, é entender que eu estou reagindo, claro, diante do outro, talvez através do outro, mas não por algo que o outro fez ou algo que está acontecendo nessa vida entre nós, mas por algo anterior a mim que é despertado, engatilhado a este lugar.
anterior a mim, não necessariamente, anterior a essa relação, né? A mim, mas anterior a essa relação, que eu acabo colocando nessa relação. Então é comum que pessoas cobrem, briguem, se chateiem umas com as outras por conta de algo que nesse contexto não necessariamente está errado, não necessariamente foi um ato injusto, mas que, de acordo com as suas histórias, os seus traumas, os seus medos especialmente, você acaba interpretando esse lugar com muito mal-estar. E às vezes o outro não entendeu mesmo, o outro se perdeu, ou você é o outro nesse caso, você não entendeu, você se perdeu, porque você não compreende e nem vai compreender o tamanho da historicidade e dos sentimentos envolvidos na bagagem do outro, e nem ele na sua bagagem. Por isso que é tão importante rumarmos cada vez mais a uma capacidade de me conhecer, porque ao me conhecer eu consigo até filtrar se eu devo ter uma conversa com ele, com a minha psicanalista, com o meu terapeuta ou com a minha familiar, porque eu vou entendendo melhor ao que eu estou reagindo e por onde eu resolvo isso. Algo aqui tão importante, tão angustiante nos casais e nas relações de forma geral, o tempo de qualidade e a distância saudável. Olha aí. Por uma questão de insegurança, muitas vezes de medo, às vezes até de uma vida que está pouco plural, está muito monótona, está muito voltada a um lugar só, as pessoas perdem o tato de qual é o tempo que podemos partilhar juntos e qual é a distância saudável entre nós, ao ponto de negar toda e qualquer distância. Entender que a segurança é manter perto, quase que como uma amarra, para mim e para o outro, né? Claro, eu não estou sendo literal, mas quase que como se as distâncias significassem problema. Não, estamos muito distantes, estamos distantes, às vezes não, está num lugar tão equilibrado para o momento, para o tipo de compromisso que as pessoas estão tendo, para o cansaço que elas estão vivendo no dia a dia com o trabalho, com os estudos, com a família. Então é importante entender que mais do que viver tempos partilhados com o outro, é um tempo de qualidade. Um tempo que possamos estar juntos, fazendo boas coisas, compartilhando os momentos, construindo a vida. Mas, Victor, e os maus momentos? Não somos parceiros? Claro, eles também são bem-vindos, porque estamos ali para apoiar, mas esse é um tempo de qualidade também. Eu estou ali para o apoio necessário, eu estou ali num momento triste, mas necessário. Eu estou ali porque queremos estar ali, nesse lugar de é um bom tempo para estarmos juntos. E claro que às vezes esse tempo pode cair num tédio, pode cair numa monotonia, mas ainda assim, veja, que não tenha nascido de uma ansiedade, de uma junção, de uma proximidade, que não tem nem porquê. De repente, cada um queria estar nos seus espaços, cada um queria estar nas suas intimidades, e não estão porque, diante de uma insegurança que precisa ser melhor dialogada, precisavam ter tempos mais qualificados um com o outro, e não todo e qualquer tempo, né? Bom, e casa com esse lugar que estamos falando da distância saudável, porque por muitas vezes interpretamos distância como algo ruim, mas se pensarmos distância saudável, é dizer, não é nem tão longe nem tão perto, às vezes mais perto, às vezes mais longe, uma distância que vai orbitando proximidades e distâncias mesmo, mais ou menos proximidade, de acordo com o que estamos vivendo, que estamos desejando. E um dia vai ter meu impulso de dizer, não, quero te ver, quero estar aqui, e talvez depois descubra que não foi uma boa ideia, não tem problema, mas que nós tenhamos atenção de que mais do que viver tempo ou evitar distâncias, nós temos que pensar que tempo estamos juntos, para que também em alguns tempos não estejamos juntos em sentidos físicos, práticos, e que aí sim, talvez crie até mais proximidade afetiva, faça até um polimento maior nos afetos de quando estamos juntos, de quando estamos separados, mas assim, a relação como um todo ganha, se desenvolve e cresce. Então, que é importante pensar sobre o tempo de qualidade e a distância saudável para a gente no dia a dia, pensando a cada momento, a cada dia, mas de fato, construindo esse olhar. Bom, então finalmente, nosso quinto ponto, nossa quinta forma, o elo de parceria e não de recalque. Essa aqui é bem provocativa, mas vai ficar claro o que eu quero dizer. Quando eu falo de parceria, é porque muitas vezes, diante de uma discussão, de uma briga, de um mal-estar, é ativado lugares de recalque. Recalque é mais ou menos equivalente à palavra inveja, mas aqui é uma palavra mais técnica da psicanálise, não é essa inveja social, simplória que nós temos no dia a dia. Estamos falando do recalque, é aquilo que dentro de mim eu acabo negando e eu acabo ocultando, e por reação a isso eu acabo sendo irônico, eu acabo sendo provocativo,
eu não assumo as minhas responsabilidades, eu construo mais guerra do que diálogo, ou seja, eu, para não assumir, para não lidar com algumas coisas que me angustiam, e claro que muitas coisas angustiam, eu acabo negando muitas coisas e isso causa uma reação. Então veja, um exemplo de recalque é se eu estou numa briga, se eu estou numa discussão, eu não ir para um caminho que resolve. Eu ficar cada vez mais irônico, eu ficar cada vez mais provocativo, eu fazer jogo de silêncio, jogo disso, jogo daquilo. Claro que todo mundo pode e tem o direito de ficar chateado, mas isso é uma coisa. Eu quero me calar, eu quero ficar afastado, eu quero chorar, eu quero ficar bravo, eu quero ficar irritado. Isso é natural, é orgânico. O que nós estamos falando aqui é quando não há um movimento de equilibrar e sim um movimento de vencer. O elo de parceria ele não quer vencer o outro, ele quer equilibrar, né? Ele quer chegar no lugar. Vencer no sentido de o outro foi derrotado. Não, vencer pode ser no sentido de comunhamos juntos, vencemos juntos, mesmo que a minha vontade tenha sido atendida, mas entendemos juntos algum processo. Agora, o outro no sentido de se foi derrotado, isso é uma palavra muito forte para uma relação. Então veja, o elo de parceria e não de recalque. Eu não quero reagir recalcando emoções, recalcando angústias, recalcando vontades. Que nós estabelecemos realmente um diálogo. Então, juntando com tudo que falamos, aqui é basicamente qual é o substrato, qual é a matéria-prima das minhas conversas, né? Eu vou navegar com qual tônus? Um tônus de bravo, de irritado, de destruição, ou ainda que eu esteja irritado, um tônus que busca o encontro, busca a organização. Mais uma vez, não tirando a organicidade e naturalidade de reações. Às vezes ficamos bravos mesmo, muito tristes, mas acima de tudo, com o tempo, claro, às vezes temos que esperar um pouquinho, daqui a pouco conversamos mais, vamos continuar depois, mas que a gente busque que a palavra parceria se mantenha ali ativa. O que eu quero dizer principalmente é que pode ser que você resolva esse problema de outra forma, sem a palavra parceria, mas os danos no longo prazo, os danos das relações, a reatividade que isso vai causar em próximas discussões, não deixa a relação leve, pelo contrário, pesa. Então, acima de tudo, a palavra parceria, até com uma boa conclusão e envolvimento de todos os temas que lidamos aqui, é sempre uma palavra de referência importante para manter no coração. Bom, como eu disse no início, é um lugar mais profundo e não tão direto para você pensar, vou fazer exatamente como o Vitor falou. Isso é uma adaptabilidade, um pensamento que cabe à sua vida, à sua reflexão e ao seu contexto. Claro, você pode seguir essas intuições, mas é preciso olhar para o parceiro, é preciso ser olhado, é preciso perceber que relação é essa que você está, que envolve esse ano, que envolve as histórias de cada um, que envolve o momento da vida. Então tem muita coisa aí, mas que todas essas intuições cabem, podem dialogar com qualquer e toda a vida, e assim as coisas fluem muito melhor. Muito obrigado por confiar em mim novamente e aquele pedido para se inscrever no canal, curtir o vídeo, mas agora tem mais. Que você possa comentar, contar a sua história, estender esse vídeo para aprendermos mais agora com a sua participação. De restante, eu só desejo, como sempre, que você seja feliz. Aqui falamos de relações, que vocês sejam felizes. Estamos no caminho certo. Um super beijo.